Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Um incidente de segurança é qualquer evento que comprometa a integridade, confidencialidade ou disponibilidade de informações, sistemas ou redes de uma organização. Pode envolver acessos não autorizados, roubo de dados, ataques cibernéticos como malware ou ransomware, falhas humanas, erros de configuração ou até desastres naturais que impactem sistemas de TI. Esses incidentes podem causar prejuízos financeiros, danos à reputação e problemas legais, exigindo respostas rápidas e bem estruturadas para mitigar seus efeitos e prevenir recorrências. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Núria Bachauli, advogada formada em Direito pela PUC São Paulo, possui LLM em Direito e Tecnologia na Universidade de Tilburg, Holanda, passou por grandes empresas e escritórios e atualmente está no VLK Advogados. Nu, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a você pelo convite, Gabriel. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço, Nu. E Nu, a gente se conhece há um bom tempo, então eu estou muito feliz com essa nossa conversa de hoje. Eu queria saber, eu falei o nome da universidade certinho? É Tilburg, Holanda mesmo? Isso mesmo, Tilburg, a universidade da Holanda que eu fiz meu mestrado. Vou contar mais um pouquinho para você sobre isso. Ah, legal. Nu, conta um pouquinho da sua trajetória e como que você foi para aí no VLK Advogados e como que você chegou nessa área. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, primeiro acho que eu vou contar um pouquinho de como eu caí realmente nessa área, né, no direito, muito rapidamente, mas acho legal comentar que eu não tinha ninguém da minha família que era do direito, então eu realmente fui porque eu gostava de comunicação, de história, de ouvir os dois lados, né, de uma discussão, um pouco de um senso de justiça, assim. E eu fiz alguns estágios para entender, né, o que eu poderia gostar. Então, eu trabalhei na Procuradoria de São Paulo, trabalhei num escritório de direito civil, família, tal. E em algum momento eu falei, bom, acho que eu quero entender o que é um escritório full service, que é o escritório que atende empresas, e fui para um escritório na área de propriedade intelectual, tá? E foi muito interessante, é uma área que não era óbvia do direito, que a gente não tem, né, uma matéria específica na faculdade. Então foi muito interessante, e nessa mesma época eu fui fazer um intercâmbio na Alemanha, né, logo depois de um ano desse primeiro estágio, e lá eu fiz algumas matérias, relacionadas, e quando eu voltei para o Brasil, eu tive muita certeza de que eu queria trabalhar com essa parte do direito, né. Então eu fui para um escritório, né, Posses Combarrier, que é um escritório full service na área de propriedade intelectual, e na mesma época a Lei Geral de Proteção de Dados, né, estava sendo discutida aqui. Então passou lá na Europa o GDPR, né, que é a lei europeia desse assunto, e o assunto estava sendo discutido aqui. Não se trata, né, de propriedade intelectual, foi só um assunto que veio para a mesma área por algumas questões de tecnologia, que na época eram similares, e na época o meu chefe falou: "Núria, você gosta desse assunto?" Porque meu pai trabalha com segurança da informação, técnica, sim. E a gente falava muito sobre vazamentos de dados e tal, que ele falou: "Núria, se realmente você gosta desse assunto, acho que você tem que liderar esse assunto aqui, criar, materiais, como que as empresas vão se adequar a essa lei". E aí começou a minha história aqui, dentro da proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados estava sendo discutida no Brasil, e isso demorou um tempo, então não foi aprovada logo de cara, e com isso eu decidi ir pra Holanda, né, pra Tilburg, para entender como eles estavam aplicando a lei na Europa, e para trazer para cá exatamente replicar aqui o que eles estavam fazendo, porque era uma lei muito parecida. A nossa lei é totalmente inspirada lá na lei europeia, com algumas mudanças, claro, de contexto aqui, e de texto, claro. E foi super interessante, eu tive a oportunidade de trabalhar na Philips, em Amsterdã. Legal.
por um semestre, então eu realmente consegui ver como eles estavam aplicando, consegui ver quais eram os desafios e trazer isso para cá. Eu voltei para o Brasil, época de pandemia, então a ideia era voltar para o Brasil mesmo, estar perto da família, e fiz parte do Matos Filho, do time do Matos Filho de tecnologia, e agora estou no VLK Advogados recentemente, né, faz um ano, que é um escritório super disruptivo, inovador, uma boutique aí de tecnologia, proteção de dados, cibersegurança, e agora IA. Terminei agora um curso de IA lá em Tilburg, como uma continuação, do mestrado. E é isso, trabalho com essa parte de tecnologia, de regulação de tecnologia em geral, atualmente. Nossa, sensacional, que trajetória legal. Então, tipo, tecnologia e segurança da informação tá no sangue seu aí, imagino que você desde que você era pequenininho, então. E é algo que vem dentro de casa, né, os almoços eram sempre sobre o incidente que aconteceu, o vazamento que aconteceu, então é meio isso. É, que legal. Já aproveitando, né, da gente falando do tema de hoje, eu queria saber como que você define um incidente de segurança no contexto jurídico e quais são os impactos legais e financeiros que isso pode trazer para uma empresa. Legal. Acho que, é legal a gente lembrar, né, que existe a tríade de segurança da informação. O que é isso? É a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Então, né, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, ela define o incidente de segurança como qualquer evento aí que quebre um desses pilares de segurança da informação. Então, a confidencialidade, qualquer acesso não autorizado, né, a gente perder a confidencialidade daqueles dados. Já a integridade, aqueles dados se permanecerem íntegros, então não serem alterados de uma forma que você não consiga atender o cliente, por exemplo, porque ele está com informações de contato alteradas, erradas, existem golpes que focam aí nessa alteração. Hã. E a questão de disponibilidade, então esses dados estarem disponíveis em uma economia em que é movida por dados, né. Então o que muitos ataques hackers fazem são, entrar no sistema e realmente encriptar todas as informações de forma que a empresa não consiga mais tocar suas operações. Então essa é uma definição da lei, e lembrar que, né, como você falou, que um incidente ele não é só o ataque hacker, o ransomware, que é famoso agora, mas ele também pode acontecer por erros humanos. Então, imagina que uma pessoa manda um e-mail com informações sensíveis da empresa, né, por exemplo, informações de saúde, né, dos seus clientes, para pessoas erradas. Isso é um incidente de segurança, porque quebrou aí a confidencialidade daqueles dados e para quem deveria acessar aqueles dados, né, não é quem recebeu. Então é um pouco disso. E quando a gente fala em impactos legais e financeiros, hoje a gente tem uma obrigação na Lei Geral de Proteção de Dados de comunicar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados esses incidentes que causem um alto risco, né, na verdade um risco relevante, ou dano relevante para os titulares de dados. Entendi. E aí você me pergunta: "Bom, o que que é um alto risco, né, o que que é um relevante?". Sim, sim. E aí a NPD já trouxe na sua resolução 15 agora, alguns parâmetros para a gente analisar isso. Então, se o incidente envolve dados sensíveis, que são dados de saúde, dados existe um rol taxativo ali na lei, o que é dado sensível? Pode trazer discriminação, impactar os direitos fundamentais das pessoas, mas também dados financeiros, dados de autenticação em sistemas, são algumas categorias que já chamam a atenção para que aquele incidente pode causar um risco ali ou dano relevante. E aí você também vai ter que analisar o contexto para ver se esse dano realmente vai se efetivar. Então, por exemplo, vamos supor que você teve um ataque, encriptou todos os seus dados e esses dados não estão mais disponíveis, mas você tem um backup desses dados na nuvem. Então, rapidamente você consegue restaurar a sua operação e aqueles dados não estão mais indisponíveis. E aí você não tem que, né, dado aí o contexto e tal, não tem mais esse risco tão relevante ou dano relevante. Então é um pouco disso. E, por último, o impacto financeiro é o que a autoridade vai aí poder, claramente aplicar uma multa se você não tomou um mínimo de
de cuidado, né, de segurança da informação ali, o que se espera, o que é razoável, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais mas também tem as questões de indenização, né, que os próprios titulares de dados, eles, né, clientes, colaboradores, qualquer pessoa impactada por esse incidente, vai poder entrar daí dentro de uma ação de indenização, né. O impacto financeiro até para remediação de risco mesmo, né, então, para recriar os sistemas, se for o caso, para oferecer um serviço de acompanhamento de CPF aí, de fraudes para os impactados. Então já tem alguns estudos, até um recente da Harvard Business Review, que mostra uma queda de 7,5% no valor de mercado das empresas, independentemente das tendências de mercado, independentemente, né, aí do mercado, uma queda super relevante no caso de incidente. Sensacional. Aí que a gente acaba falando de assim, sempre que a gente fala do direito, né, ao meu ver, a gente está falando de reputação, né, porque um dos papéis dos advogados, das advogadas, é defender a reputação do cliente por meio das ações jurídicas, né, vamos dizer. Então, desde prevenir riscos até a mitigação deles. E eu estava pensando aqui, é engraçado isso, porque eu nunca tinha parado para pensar no incidente de segurança, porque eu sempre pensava que era um ataque hacker. Então, aqui você traz uns dados muito interessantes, porque não é só isso, né? A gente pensa em segurança, pensa em ataque, defesa, né? Então é muito amplo, é muito legal isso. E outro ponto é que, por exemplo, às vezes a gente vê os ataques hackers e não param aí, né? Porque sequestram os dados, pá, beleza, tem um backup. Mas daí eles ameaçam divulgar as informações, né? Eu acho que é importante da gente ressaltar aqui também a importância de ter um comitê de uma gestão de risco, né? E Com certeza. É um das principais práticas recomendadas aqui, né, pra gente prevenir esses incidentes de segurança, é realmente a gente ter um comitê que vai mapear muito bem os riscos e que vai criar uma metodologia clara para mapear os riscos e endereçá-los dentro da empresa. que legal. Eu queria saber como que as empresas, então, podem fazer para prevenir esses riscos, prevenir os incidentes de segurança, que acho que aqui a gente acabou entrando um pouquinho nisso, mas, e o que fazer quando isso ocorre? Claro. Bom, eu acho legal a gente lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não traz especificamente quais são as medidas de segurança que você tem que aplicar na sua empresa. Traz uma abordagem de risco. Certo. Então, a ideia é que a empresa mapeie os riscos, né, mapeie suas atividades de tratamento de dados, e para cada risco relacionado a cada atividade, ela aplique ali as medidas de acordo, né. Então, é importante que a empresa tenha essa estrutura para mapear os riscos, como você trouxe, mas também é muito importante a questão de treinamento e conscientização Uhum. para todo mundo tratando dados na empresa, né. Então, assim, a gente tem que lembrar que não é só no ambiente online. Então, seja a equipe de limpeza que passa por ali, tem documentos confidenciais e não pode tirar uma foto que apareça de documentos confidenciais, até o presidente da empresa, como ele vai lidar com isso. Então, todo mundo tem que ter conscientização, tem que ter treinamento sobre o assunto. E os times diretamente envolvidos é muito relevante, né? A gente tem visto, né, na nossa experiência no escritório, a importância de simular incidente, tá? Legal. Então, é muito legal, porque você traz, num momento que já é de muito estresse, você já se prepara para ele antes, né? Tem uma frase aí um pouco muito comum as pessoas falarem que não é se vai acontecer um incidente, mas é o quando vai acontecer. Que a gente sabe que é isso, pode ser um erro de e-mail, né, e-mail enviado errado, é muito comum que vai acontecer, e as pessoas precisam saber para quem reportar e os times responsáveis o que fazer com isso. Então eu acho que também é legal a gente ressaltar que o crime organizado, né, realmente os atacantes, eles são organizados, eles têm uma rede de apoio ali em que eles fazem, ações coordenadas. E as empresas também podem criar isso até dentro dos setores. Então, troca de informações sobre as experiências que elas estão tendo de incidentes, né, avaliar fornecedores, porque muitas vezes esses incidentes de segurança acontecem no fornecedor, mas você é o responsável, porque você que terceirizou aquele serviço. Então é realmente a gente, na hora que esse incidente acontece, a gente já ter tudo isso em mente, ter as experiências apreendidas
mas também ali aquela política muito bem estabelecida e simulada que vai ser seguida para que os ânimos se acalmem também nesse momento. Sensacional. Não, e uma dúvida que eu sempre tenho as empresas devem pagar esses ataques, não? Se alguém sequestro de dados, Dessas informações. e é crime pagar ou como que é? Legal, essa é uma dúvida super comum que eu acho muito interessante. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma norma que vede o pagamento, tá, desse resgate de dados, normalmente do sequestro de dados que acontece. Então a resposta óbvia é que não, que a gente não deve pagar, né, a gente não quer financiar esse tipo de crime, enfim, mas já tem algumas pesquisas que mostram que em 2023 o pagamento de resgate passou de 1 bilhão de reais no mundo. Então, a gente tem essa situação muito clara, porque as empresas muitas vezes, por exemplo, têm um sequestro de dados, mas não tem um backup. Então, elas precisam restabelecer a operação e elas ficam muito tentadas a pagar. Sim. Eu acho interessante a gente sempre sopesar é que você pagar, você não tem nenhuma garantia de que os seus dados não vão ser usados dali para frente. É. E que seus dados vão ser devolvidos, enfim. Então é um pouco um tiro no escuro. Então a gente tem que sopesar se vale a pena a gente financiar, se não vale a pena a gente recriar mesmo alguns ambientes ali tecnologicamente e tocar de outra forma. Mas é algo para realmente ser analisado no caso a caso e ter isso, esses pontos em mente que a gente trouxe aqui. Muito legal, Nu, obrigado pelas informações aí. E Nu, eu queria saber como prevenir um incidente de segurança, já que a gente falou de IA, como que a gente pode usar IA a nosso favor? Muito legal. Eu acho que antes da gente pensar no como a gente pode usar ela a nosso favor, a gente tem que lembrar que ela está sendo usada para exponencializar os ataques. Ou seja, esses criminosos, esses atacantes, eles estão usando a inteligência artificial para replicar os ataques e para aumentar esse número, né, aumentar o alcance dos ataques. A IA, por exemplo, um caso super interessante que aconteceu recentemente, e que é chocante, é, a gente teve um deepfake criado, né, então, com imagens públicas de um executivo da empresa, se criou um deepfake e criaram um call com o diretor financeiro dessa empresa lá na China, e pediram para ele fazer algumas transferências, né, para 8 contas, 5, 8 contas, e ele fez. Ele estava falando do call com uma pessoa da equipe. Então esse tipo de incidente a gente precisa começar a conscientizar, as empresas e os colaboradores dos novos tipos de ataque que a gente vai ter com o poder aí da IA, né. Falo que coisa que veio na cabeça, mas eu lembrei do Harry Potter, daquela eles tomam aquela poção de Polyjuice, e eles se transformam em outra pessoa, e daí a chave pra fazer isso é fazer perguntas pessoais que só aquela pessoa sabe. E Mas eu nunca achei que eu fosse citar Harry Potter aqui no perfeito, é coisa que a gente tá tendo que criar mesmo. A gente tá tendo que ser muito criativo, né, para pensar em quase é isso, a palavra é mágica, É, né. é isso. Mas é isso mesmo, mas eu acho legal a gente senão a gente cria um grande medo da IA, né, eu acho que como qualquer tecnologia, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que entender como a gente vai lidar com ela, e a gente tem que lembrar que ela também vem para ajudar a prevenir esses ataques. Então, a inteligência artificial, ela tem aí, né, por característica, ajudar a identificar padrões, a ficar ali no monitoramento contínuo. Então, a gente pode usar realmente para esse tipo de monitoramento, ou de já pegar ataques passados e ficar monitorando com, né, o aprendizado de máquina, ficar monitorando novos ataques na mesma vulnerabilidade. Então, realmente, a IA pode ser uma ferramenta de segurança proativa aí para prevenir esses ataques. Não, muito legal, e eu só lembrando também que às vezes a gente acha que isso daí a gente tem que falar só para as empresas, mas muitos escritórios esquecem de fazer também a própria segurança, né. E a gente está falando de pequenos e médios escritórios, então é importante ter isso, né.
Eu imagino que não esquecem, na verdade, mas esquecem de dar, por exemplo, treinamentos e tudo mais. E aproveitando, Nu, eu queria saber como que as empresas podem criar uma cultura interna de segurança de informação, envolvendo não apenas a equipe de TI, mas todos os colaboradores. E se puder dar umas dicas aí, acho que seria muito bacana. Legal, acho que 2 pontos aqui me chamam a atenção. Então, primeiro esse treinamento e conscientização constantes e criativos, que é o que a gente está falando aqui. A gente vai ter que ir além, né, de simplesmente: "Ah, não, porque esse assunto é importante". Mas quais são os tipos novos de ataque? Então, sempre a gente está trazendo pílulas, que a gente sabe que o colaborador tem um monte de coisa para fazer. Você não vai parar para ler, hum, grandes documentos sobre esse assunto. Então a gente traz pílulas muitas vezes, a gente traz, vídeos interativos. Isso é um diferencial competitivo, né, das empresas, porque você começa a não perder valor por não ter corte de segurança, ter confiança dos seus clientes. Então, é super legal a gente focar nessa parte de treinamento, mas também envolver conselho de administração, board, alta direção, para trazer isso como uma preocupação e um risco estratégico, não mais só um risco tecnológico e algo separado do negócio da empresa. A gente vive em uma sociedade com base em dados e a gente não pode esquecer disso quando a gente fala de incidentes de segurança. Nu, queria saber, na sua opinião, quais são os maiores desafios que você observa nas empresas ao alinhar questões jurídicas e tecnológicas em relação à segurança da informação. Eu acho que aqui, né, a questão de proteção de dados, ela é multidisciplinar. Então a gente tem a segurança da informação, a gente tem o jurídico, a gente vai ter a comunicação, que vai ter que entender, né, como que a gente vai explicar para as pessoas o que aconteceu, porque naquele mesmo assunto de, comunicar a autoridade de proteção de dados, a gente sempre tem que comunicar o titular também para que ele possa se proteger. Hum. Então, isso está na Lei Geral de Proteção de Dados, né. Então, realmente, a gente tem que olhar muito para o fator humano, eu entendo. Então, a gente vê como desafio, realmente, essa falta de conhecimento. Então, vou te dar um exemplo. As pessoas começaram a usar a IA, né, para melhorar o seu próprio trabalho, antes mesmo das empresas criarem uma política de uso de IA dentro delas. Então, eu posso colocar as informações do meu cliente dentro da IA, eu posso jogar meu contrato dentro da IA, se eu sou um escritório de advocacia, com as informações todas lá do meu cliente, de negociação. A gente tem que entender que isso é um vazamento de dados, muitas vezes, é um incidente de segurança eu fazer isso, porque muitas vezes esses dados estão sendo usados para treinar a IA novamente. Vão sair até em resultados aí de outros prontos. Então, realmente um fator humano é entender a importância do assunto e até como pode ir, até onde esse assunto pode ir, que é o que a gente estava falando de conscientização. E aí esse assunto que a gente comentou aqui, que é a gente chama de Shadow IT, que são todos os sisteminhas que ficam nas sombras das equipes, que ninguém conta para o time de segurança da informação que está usando. É ChatGPT, é um sisteminha que cria aqui na internet para automatizar alguma operação. Então tudo isso vai envolvendo um monte de tratamento de dados que a empresa não está, às vezes, mapeando e tem um monte de riscos. Então, realmente é uma questão do fator humano de conscientizar, e a gente já sabe hoje que 98% dos ataques seriam evitados com cuidados básicos do que a gente chama de higiene digital. Então, atualizar sistemas, por exemplo, né, ter governança de credenciais, ter senhas fortes, são cuidados básicos, às vezes, que a gente ainda peca. Então, realmente, o desafio hoje ainda é o fator humano e, claro, a falta de recursos financeiros e de tempo para olhar para tudo isso no meio de um cenário econômico que a gente vive hoje, enfim. Sensacional, Nu. Eu não queria saber, olhando para o futuro, como que você vê quais são as principais tendências em segurança de informação e como que as empresas devem se preparar para elas. Legal, eu acho que é muito legal a gente lembrar, uma tendência, né, que esse assunto, ele não é importante só a nível empresa. Ele é importante a nível nacional, a nível, né, de soberania entre os países, porque ele pode travar um país, né. Se a gente trava o sistema financeiro, por exemplo, ataque hacker aos bancos, isso realmente, trava um país.
Então o país está olhando para isso, né, a gente tem uma política nacional de cibersegurança hoje, precisa aí fortalecer a segurança cibernética no país, com conscientização, mas também com resiliência organizacional, desenvolvimento de produtos para segurança. E aí, para implementar essa política, foi criado o Comitê Nacional de Cibersegurança. Agora, em 2024, foram criados os grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho, eles vão olhar tanto para uma proposta de lei, então provavelmente a gente vai ter uma lei aí para criar um órgão de governança e de cibersegurança nacional, Uhum. mas também para a participação do Brasil internacionalmente nessas discussões, né, para a gente estar inserido nesse assunto. Agora, a nível empresa, o que a gente vê como uma tendência é aumento do mercado de seguros cibernéticos. Então, realmente, a ideia é que a gente tenha os seguros. A gente sabe que médias e pequenas empresas não têm recursos muitas vezes para contratar esses seguros, mas eles são recomendados, é algo que não precisa ser o mesmo seguro de uma empresa grande, né, vai ser um seguro adaptado, mas realmente essa é uma pauta estratégica e é um diferencial competitivo das empresas. Essa é a tendência cada vez mais desse assunto. Então, realmente a gente olhar para isso dessa perspectiva e a gente entender que o próprio judiciário, né, o STJ vem decidindo, que não é porque eu tive um ataque hacker, ou seja, um terceiro que entrou aqui, que eu não preciso indenizar os meus clientes, que eu não preciso me preocupar. Eu vou ter que mostrar proativamente que eu tomei todas as medidas de segurança que se esperava de mim, considerando os riscos que eu tenho dentro da minha organização. Então, se discute se a responsabilidade é objetiva, subjetiva. O STJ veio com essa tendência recente de falar: olha, nenhum nem outro. É quase uma responsabilidade proativa de mostrar que se faz o que se espera aqui de segurança dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar realmente com essa perspectiva para esse assunto, de algo muito mais estratégico e de confiança com o cliente, de reputação, como você trouxe. Sensacional. Nu, queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência aí com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser entrar em contato com você. Eu que agradeço o convite, Gá, eu realmente admiro muito o seu trabalho e adorei estar aqui, adorei o papo. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, estou como Núria Bachauli lá, e também no Instagram como nuriabachauli.adv. Eu compartilho alguns conteúdos lá sobre o assunto, sobre proteção de dados, inteligência artificial. Então, contem comigo também se quiserem trocar por lá. Sensacional. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.